de águas claras como o mar, mar que se mergulha, que se entende, seus mistérios mais podem revelar. Somos um mergulho no mar, estrelas a brilhar, fonte inesgotável, cristalina pra amar. Estrela que brilha no céu, reflete no seu mar, espelho da tua alma, luz divina te guiar. O teu coração é uma fonte de águas claras como o mar, mar que se mergulha, que se entende, seus mistérios mais podem revelar. Somos um mergulho no mar, estrelas a brilhar, fonte inesgotável, cristalina pra amar. Estrela que brilha no céu, reflete no seu mar, espelho da tua alma, luz divina te guiar. O teu coração é uma fonte. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar, que saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou.
coração. Eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar neste mar de brandura e paz. Então me leva a pensar no meu viver, refletir em paz. Oi, Rony. Olá, boa tarde para todo mundo. Já estamos no ar, dando as boas-vindas então a Nancy, nossa expositora de hoje, e também Boa tarde. boa tarde para todo mundo, boa tarde, Nancy, e também a todos que estão aqui já nos acompanhando, né? Sejam todos bem-vindos. Então, a gente ao vivo é assim mesmo, né? A gente depende da internet, né? Acontece, então alguns minutinhos só, mas estamos juntos, né? Como estamos nos lembrando aqui nos comentários, né? Então vamos lá, vai ficar tudo tranquilo. A gente quer lembrar a todos, né, sobre as nossas atividades, né, que continuam sendo virtuais e que todos possam aproveitar os canais que a gente tem disponíveis para entrar em contato, para eventualmente nos ajudar com as nossas obrigações de todos os dias também, e também pedir ajuda quando for necessário, né? Esses dias frios que a gente tá vivendo, né? Bem frios, inevitável a gente lembrar um pouco Bem dos frios. nossos, Bem frios. né, daqueles que vivem na rua, né? E que a gente possa lembrar não só nas nossas preces, mas também ter alguma forma de ajudar, porque tem sido bastante difícil, né? A gente tem feito dando algumas voltas aí pelas ruas, né? Oferecendo um cobertor ou, né, uma sopa, e a situação é bem difícil mesmo. O que a Bem gente difícil. puder, né? Que é algo semelhante ao que se fala sobre estatísticas, né? A gente faz tão pouco, né? Mas para aquele que é beneficiado, é 100%, né? De ajuda. Então vai valer muito a pena a gente voltar os olhos para esse momento que é difícil, sem dúvida. Muito bem, então a gente quer convidar todos então nesse momento para nos juntarmos em prece por todos nós, pela, pela, pela nossa família, pela nossa família Zilda Gama, por todos aqueles que necessitam também, né, nesses dias difíceis de sofrimento físico, né? Vamos lá, convidando a todos então que estão nos acompanhando para juntos levarmos o pensamento a Deus, nosso Pai maior, lembrar dele no momento de tristeza, mas também nos momentos de alegria, nos momentos em que percebemos a grandeza da vida, a beleza de tudo que tem, tudo que Ele tem nos oferecido para que possamos crescer, conviver melhor, conseguirmos aprender e lidar melhor com os nossos desafios. Queremos agradecer, Senhor, mais uma vez
pelo conforto de nossos lares e de nossas blusas quentes, mas também porque percebemos a cada dia sermos seus filhos e, portanto, irmãos uns dos outros, e nesse sentido vamos nos esforçar para ajudar uns aos outros. Que o Senhor possa nos inspirar mais uma vez nessa tarde e que todos nós juntos possamos nos reconhecer como membros dessa grande família universal que hoje desperta para novos desafios e aprendizados. Obrigado, Senhor, mais uma vez, por podermos estar aqui. Que assim seja. Muito bem. Então, Nancy, seja bem-vinda. E aí agora é com você. Eu vou ficar aqui com o slide. Qualquer coisa você me fala, tá? Tá bom. Boa tarde a todos, que a gente possa ter uma tarde mais aconchegante, mais aquecida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre, nosso condutor, né, o condutor das nossas almas, o caminho entre nós e Deus. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ela é um tratado lindo de amor. Por isso que eu coloquei aí o nosso tema como para a gente refletir um pouquinho sobre o casamento, a maternidade, a paternidade, não é? Analisando essa carta do apóstolo Paulo e observando se existe viabilidade, não é? Porque tem coisas que a gente lê que são lindas, coisas que são maravilhosas, poéticas, não é? E esse é um caso de uma carta assim muito poética. O Paulo estava divinamente inspirado quando ele trouxe para nós, não é? Quando eu falo trouxe, porque com certeza todas essas maravilhas do Paulo, as cartas, todas as epístolas dele, são, vamos imaginar, uma psicografia. O Emmanuel até cita isso lá no livro Paulo e Estevão, quando o Emmanuel fala, né? Quando Paulo estava ali assessorado por Estevão, escrevendo as cartas que passariam à posteridade cristã como grandes tratados de conduta, de refazimento de conduta humana. E essa carta do Paulo aos Coríntios, em especial, é uma carta que traz para a gente essa grande reflexão sobre o amor. Depois foi traduzido como caridade, porque caridade, no fim, é o amor executado, não é? É a operacionalização do amor, mas a gente pode colocar como sinônimo da caridade, que ele fala o amor, tá? Então, a gente vai agora refletindo lá nos nossos slides, a gente vai começar e refletindo sobre essa questão, não é? De quanto, de repente, a gente é, né? Nós somos criaturas dependentes e carentes de Deus, a começar daí. Então, quando a gente chega aqui no planeta Terra, a gente chega carecendo de representantes dessa paternidade divina, essa paternidade do Pai, não é? E quem são os grandes representantes de Deus nas nossas vidas, quando a gente chega assim, pequenino, dependente, que nós somos um animalzinho, né? O ser humano é um animalzinho completamente dependente quando chega ao planeta, quando nasce aqui na carne. Diferente de muitos animais que já chegam, né? A gente pega aí, especialmente a vaca, o cavalo, não é? O cachorrinho é um pouquinho mais dependente, o gatinho também, mas assim, esses animaizinhos domésticos, mas a gente vê que os animais mais selvagens e até esses grandes quadrúpedes, eles são muito menos dependentes, mas nós não. A gente nasce completamente dependente até quem corte os nossos umbigos e faça a gente respirar, aspirando oxigênio pela primeira vez, então assim, a gente chega bem dependente. Então, o nosso Pai Criador, ele elegeu duas criaturas na Terra para que sejamos, não é, os representantes dele na vida de outras criaturas. Então, quando a gente chega no planeta, a gente chega assim necessitado mesmo dessa comunhão maior com o nosso Pai, através, né, por meio do amor dos nossos pais, do nosso papai, da nossa mamãe, não é? E é bom que a gente
entenda isso e compreenda que isso é alguma coisa o quê? É algo arquetípico. Isso acontece com a gente, é um sentimento, né, o divino amor do nosso Pai, ele nos protege desde o princípio. Então, por sermos filhos de Deus e trazermos dentro de nós a consciência divina do Pai, a gente tem essa necessidade de partilhar, não é? E de receber, a princípio, esse amor, não é? Então, nós nos sentimos impulsionados desde o princípio, não é? Desde o princípio, nós nos sentimos impulsionados ao quê? A receber o amor dos nossos, é uma coisa arquetípica, quer dizer, lá ancestral, no nosso inconsciente, está escrito, não é? Está esculpido a imagem do nosso Pai como alguém que nos protege e nos ama. Isso faz com que nós tenhamos uma necessidade, não é? Inata de receber amor e proteção, e no decorrer da nossa existência, assim que nós ficamos um pouquinho maior, não é? Essa imagem aqui que eu coloquei aí nesse slide, né, assim, essa imagem alegórica, né, de um céu com o Pai todo amor, né, a gente recebe esse amor do nosso Pai no decorrer da nossa existência, de um jeito ou de outro, porque mesmo que não tenhamos papai e mamãe biológicos, mesmo que nós não tenhamos nem ao menos papai ou papai e mamãe por adoção, nós recebemos amor de alguém, não é? De alguém que era coordenador ou mesmo trabalhador de um abrigo onde nós fomos criados, de um orfanato, como antigamente se chamava, não importa. Nós precisamos receber amor desde crianças, não é? E aí, de repente, quando nós nos tornamos adultos ou quase adultos, o que que acontece com a gente? A gente começa a buscar esse amor, não é? A gente começa a buscar esse amor, não é? E aí, esse amor, a gente começa a ter, voltando no slide anterior, não é? A gente começa a ter essa necessidade, né, de alguém que toca o nosso coração. A gente tem, assim, essa necessidade e a gente se apaixona por alguém, independente se hétero ou se homossexualmente, né, numa união homoafetiva, numa união, não é? De homem e mulher, não importa. O ser humano fica adulto, ele busca alguém para partilhar, para sentir esse amor. É uma busca inconsciente, né? Acontece de repente alguém nos toca o coração, num misto dessa paixão e dessa necessidade, né? Uma necessidade de ter alguém, de partilhar com alguém, não é? E a necessidade também do quê? De constituir algo maior. Aí, de repente, a gente começa a ter sonhos, mas sonhos diferentes, não é? Sonhos, assim, aspirações do quê? Aspirações de algo diferente, que seria a constituição de uma família. Então, em determinado momento da vida, o ser humano, né, vamos pensar um ser humano de condição emocional saudável, porque lógico que tem alguns de nós que entramos em processos difíceis, de muita ansiedade, de muita depressão, de muita angústia, de muita mágoa, de frustrações não resolvidas, né, aquela coisa assim que vai fazendo com que o ser humano fique parado num determinado processo neurótico da existência. Mas vamos pegar uma pessoa que não tem isso tão acentuadamente, porque todos nós temos traumas, né, neuroses, não é? Mas assim, vamos pegar um ser humano um pouco mais saudável emocionalmente. Chega um momento da vida em que a gente tem, assim, esses sonhos diferentes, essas aspirações, não é? De quê? De família, de constituir a nossa família, porque a gente vem de uma família, não é? A gente tem a nossa família, que a gente costuma falar da nossa família de origem, papai, mamãe, irmãos, titios, primos, mas alguma coisa, um sonho diferente começa a desabrochar mais profundamente em nós. E qual é esse sonho? Vamos lá, não é? De repente, existe uma força muito grande em nós, é uma força biológica mesmo, ancestral, arquetípica, para que a gente possa, assim, trazer alguém de nós, não é? Reproduzir, ter essa possibilidade de alguém, a gente sonha, assim, com uma ternura imensa, uma possibilidade de repente, ou engravidar, não é? Quando mulheres, ou, né, auxiliar, né, participar aí, né, fecundar alguém para que tenha nossos filhos biológicos, ou mesmo aqueles de nós que não temos essa opção biológica, também existem sonhos. Esses sonhos são o quê? São sonhos ancestrais,
vem lá né, de dentro da nossa alma, trazendo o quê? Uma necessidade de termos filhos, de cuidarmos de alguém, tá? Então, assim, e aí começa a pessoa, às vezes, sem perceber, ela começa a prestar atenção em crianças, começa a prestar atenção em bebês, não é? Não importa se, de repente, tenham 30 anos, 40, mas é uma coisa muito natural e muito geral, muito comum nos seres humanos, isso acontecer. Tem pessoas que não vão levar adiante esse sonho, não é? Por outras escolhas na vida, mas existe um momento, uma fase do desenvolvimento humano em que a pessoa pensa nisso. Até as pessoas solteiras que nunca vieram a conceber assim, uma união de parceria sexual estável. Então, as pessoas, mesmo assim, muitas eu tenho ouvido esse longo desses anos todos, né, em consultório de psicologia, muitas mulheres e muitos homens pensando na possibilidade de adoção, mulheres pensando, congelando óvulos, né, que hoje tem essa possibilidade, para lá no futuro, quem sabe, não é, encarar uma reprodução assistida, mesmo, né, com doação de um espermatozoide de um doador anônimo. Então, muitas pessoas hoje, não é, com a tecnologia, com a possibilidade da medicina, têm pensado nisso. E o que acontece? Por que isso surge na nossa vida, não é? Por que essa coisa de estar buscando uma criança, às vezes até um bebê, por adoção ou biologicamente falando? Vamos parar para pensar um pouco, não é? É algo que vem de dentro de nós, não é? Às vezes nós nos sentimos bastante, assim, levados a olhar, não é, para uma criança e às vezes aconchegar, né, numa ternura maior, querer cuidar. Isso também é um processo arquetípico. Quer dizer, eu recebi amor, não é? Eu recebi carinho, eu recebi a vida do nosso Pai Criador. E aí, outra imagem arquetípica domina a nossa alma, que é o quê? Ao mesmo tempo que eu recebi, num certo momento, eu quero doar, né? Amar e proteger alguém. Isso, então, com tudo isso que eu falei, eu quis dizer o seguinte: de repente, é algo natural em nossa condição humana, graças a Deus, não é? Isso é o que faz com que, de repente, a nossa espécie se perpetue, a gente tenha necessidade de cuidar de alguém, não é? E queira de verdade estar com alguém, partilhando a vida a dois, ou mesmo trazendo pessoas que a gente possa aconchegar no nosso coração, trazer. Muitas pessoas partem para uma união estável, não é? Um casamento, essa imagem mostra ainda o casamento tradicional, um homem e uma mulher se casando, mas hoje existem uniões homoafetivas também, né? Com contratos de união homoafetiva, a própria legislação brasileira de uns anos para cá regularizou isso, uma bênção de Deus, não é? E aí pessoas vão e se unem umas às outras. E depois tem aquele impulso, como eu já falei, não é? De trazer alguém. Isso é bastante comum, bastante, até mesmo lindo na criatura humana, não é? Agora, existem, gente, essa imagem, eu quero até, vou ver se o Rony até aumenta essa imagem, porque essa imagem é muito interessante. E aí começa um grande problema nosso, né? De nós, os seres humanos, né? Tá lá, uma imagem muito comum, que seja que essa união seja eterna. Parabéns pelo casamento. Essa é uma visão bastante romântica, não é? Mas, ao mesmo tempo, é um desejo muito forte dos seres humanos, que essa união seja eterna. E aí a gente vai parar um pouco nessa imagem e pensar, o que acontece? Porque hoje, o índice de divórcio, a gente falou disso algumas semanas atrás, até mesmo aqui para vocês do Zil da Gama, não é? O índice do divórcio hoje está assustador. Muitos, 1/3 dos casamentos que se concretizam terminam, né, nos próximos 5 anos em divórcio. E a gente pensa, nossa, o que está acontecendo, não é? E outra imagem linda também, não existe amor maior, né, do que o meu por você, meu filho. Nunca esqueça disso. Também aqui, hoje, olha a confiança dessa imagem, não sei se está dando para vocês verem, não é? Olha a confiança que esse pai tem de jogar essa criança, uma brincadeira muito antiga, mas que tinha muito, né? Hoje as pessoas estão mais receosas, mas isso, com os meus filhos, por exemplo, essa era uma brincadeira que meu marido fazia com os meus filhos. Eu ficava até desesperada, né? Mas assim, o papai às vezes fazia isso com os filhinhos, né? Fazia muito.
Então, jogava para cima e pegava, jogava para cima e a criança amava aquilo. Isso tem, nossa, né, tem uma questão forte aí, que é o seguinte: como é que, de repente, essa criança se entrega plenamente à confiança, porque o papai é possível, eu confio nesse papai. Esse papai, ele vai e ele me joga para cima, e eu tenho certeza que ele vai me segurar, tá? Então, é muito bonito isso, e é bom que a gente pare para pensar. O que é que está acontecendo com as nossas famílias? O que é que está acontecendo com as famílias humanas? Porque a gente sabe histórias hoje, não é? Todos os dias a mídia traz histórias assim, horríveis, tristes. E está faltando amor, não é? Está faltando doação plena de amor. Por isso que a gente vai começar a pegar um pouquinho agora, item por item, versículo a versículo, as cartas de Paulo, para a gente analisar. Tá? Qual era a proposta do Evangelho? Qual é a proposta do Evangelho do Cristo? Que nessa carta do Paulo aos Coríntios deixa claramente qual é a proposta de amor que Jesus, que Deus, o nosso Pai, tem para nós. Porque nós somos criados, fomos criados pela emanação do amor do Pai. E nós estamos aqui hoje ainda, encarnando e desencarnando, voltando e vindo para esse planeta, aconchegados no amor de nosso Pai, no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, Cristo de Deus, o governador da terra, que nos doa uma quantidade imensa de amor. E aí a gente olha e fala qual é a proposta que Jesus tem, né, que o Pai Criador Jesus tem para nós com relação a essa questão do amor. Vamos lá, tá? Então, o Paulo começa dizendo: se eu falar as línguas dos homens e dos anjos. Vamos lá? E aí ele continua dizendo: e não tiver amor. Aí a gente vê, nossa, que esse casamento perdure até, né, eternamente, que essa união seja eterna. A união é eterna desde que ela seja constituída por amor. O Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo que o Kardec fala de divórcio, ele fala que as uniões, quando elas são constituídas materialmente por interesses que não só o interesse de amor, de afeto, o que que acontece? Elas são fadadas a esse tipo de situação, né? Aí a gente fica como o metal que soa ou como o sino que tine. E aqui merece uma análise nossa, não é? O que seria esse sino que tine? Serei como metal que soa ou como o sino que tine. O que o Paulo está querendo dizer com isso? Vamos lá agora pegar a gente, nós, os espíritas, os cristãos de todas as escolas religiosas, não é? De repente a gente tem uma facilidade tão grande de falar de amor, não temos? A gente que fala de evangelho, a gente que conversa com as pessoas, orienta no atendimento fraterno, a gente tem uma facilidade imensa de falar de amor, de perdão, de compreensão, de necessidade de tolerância, não é? E aí a gente pega uma imagem como essa, de um casal, não é? Discutindo, brigando, a gente fala, e lá dentro de casa, como é que tá? Como é que está aqui dentro, não é? Dessa minha casa. Hoje eu estou transmitindo para vocês aqui, de dentro de casa, por conta que deu aquele problema. Fui lá na Casa Maria de Nazaré e não tinha internet hoje, não sei o que aconteceu. Mas assim, aí é até legal, porque eu me pego refletindo aqui, é bom, não é? Porque eu estou falando para vocês, e aqui, ó, tá chegando antes do que tá chegando para vocês. Como é que tá? Será que eu estou sendo um metal que soa, ou um sino que tine? Quer dizer, essas minhas palavras, elas só ressoam como som? Elas não repercutem aqui dentro do meu coração? Elas têm ressonância aqui? Essas são questões que a gente precisa entender. E o Paulo tem uma proposta para nós. Vamos lá. Como é que continua o Paulo dizendo? Como é que é esse amor? Então, se eu tiver tudo isso, né? Se eu não tiver amor, eu vou ser como metal, não é? E se eu tiver o dom de profecia e conhecer todos os mistérios, toda a ciência, quanto se pode saber? Não resolve nada. Aqui eu posso saber muito. Eu posso ter uma capacidade enorme intelectiva. Eu posso ter uma capacidade de compreensão de toda a realidade na medida da minha condição e de ter estudado, de ter conhecido diversas ciências, diversas filosofias, muitas religiões, preceitos. Isso não tem, não é? Isso não tem significado.
A imagem antes é bonita, não é? Quando a gente coloca um bebê, é aqui para a gente de verdade olhar e pensar, nossa, a gente chega assim no planeta, simples, ignorante, ingênuo, dependente, não é? Sedutor, com essa cara linda, né? Querendo amor. E aí, a gente, às vezes, né, acha que o que a gente sabe vai funcionar. Não. E ainda que tivesse toda a fé até o ponto de transportar as montanhas, os montes, resolve ter fé só, gente? O que adianta eu dizer que eu tenho fé em Deus? Essa imagem anterior é interessante manter. Assim, o que adianta eu, assim, eu olhar para Deus e eu, sabe, clamar aos céus e clamar a Deus e ter certeza, dobrar os joelhos e dizer, nossa, eu tenho fé em Deus, eu confio em Deus. Mas se eu não tenho amor, não é? Para que serve, né? E se eu não tenho amor? Se eu não tenho amor e se a ternura, o amor não sai daqui de dentro, não expressa na minha vida e eu não coloco isso para frente, o que resolve? Especialmente dentro do lar, lá na reunião, na união de casamento, não é? Se eu não tenho amor, eu não sou nada. Olha a imagem maravilhosa aqui que a gente está vendo também. Presta atenção. De repente, né, aqui um casal. Vamos imaginar há quanto tempo esse casal está junto, não é? Para essa pessoa, né, esse marido está aí ao lado dessa esposa. Quanta coisa aconteceu aí já. Esse casamento é um casamento de sucesso, não é? Essas pessoas estão juntas há quanto tempo para esse marido, com todo esse carinho com ela aí, de cama, e ele feliz, né, de estar fazendo a sua parte. Então, o casamento, o Emmanuel fala na mensagem O Casamento, desse livro lindo chamado Vida e Sexo. Não está aqui, estava aqui perto, agora não está mais. Então, livro Vida e Sexo de Emmanuel. De repente, não é? Ele tem uma mensagem chamada O Casamento. Ele fala assim: o casamento pressupõe uma união de ajuda recíproca. O casamento existe para que nós ajudemos o nosso parceiro e ele nos ajude a caminhar em direção a Deus, a caminhar pelo progresso, pela melhoria de nós mesmos, pela construção de uma família. E aí, bênção divina quando esses casamentos chegam nessa condição dessa imagem, não é? Que a ajuda recíproca permanece até, como diz o padre, que a morte os separe. E não tem morte, não é? De repente, a gente sabe que o espiritismo matou a morte. Então, até que a gente se desvencie fisicamente e lá no plano espiritual, a gente vai descobrir se esse casamento, ele continua ou não. Se existir laço de amor, vai existir uma continuidade de um casamento. Não necessariamente no papel de marido e esposa, esposa e marido. Não. Ou de parceiros sexuais. Não necessariamente. Mas o amor, quer dizer, a nossa união, a nossa continuidade de amizade, de companheirismo, de parceria, ela vai permanecer, desde que essa união tenha sido feita em base de amor. E vamos lá, então, se eu não tiver amor, não sou nada. Nada, né? Eu de verdade não sou nada. É bem isso, né? Não sou nada. Quando de repente eu não tenho aqui dentro do meu coração amor para esse parceiro, esse marido, esse companheiro não tenha mais amor para essa mulher, não tem mais nada, não é? E aqui vai um parênteses. De repente, hoje, a gente que atende casais, né, eu que atendo casais em consultório, às vezes a gente vê separação em que a gente pergunta, mas por que vocês se separaram? Aconteceu alguma coisa grave? Aí vira uma pessoa e fala, acabou o amor. Ah, é? Acabou o amor? Explica um pouco, como é que é essa situação? Mas amor acaba? Não. Amor não acaba, ele só cresce. Sentimento de virtude, qualquer virtude que nós tenhamos, a tendência é crescer. Assim como se a gente bobeia, também os nossos defeitos de caráter, se a gente não toma cuidado, ele cresce também, né? O Espiritismo está aqui para a gente justamente lutar, para que a nossa impaciência, para que a nossa intolerância, para que a nossa mania de, né, hábito negativo disso, daquilo, não cresçam. E que a gente consiga, com a doutrina espírita, fazer com que as nossas virtudes, pequenininhas por enquanto, cresçam. E o amor é esse sentimento maravilhoso que é uma planta.
ela só tende a crescer, a não ser que você pisoteie e mate, não é? E não era amor ainda, era aquilo que eu falei lá no começo, necessidade e paixão. Eu preciso de você e eu estou apaixonada por você. Quando as pessoas dizem para mim, olha, Nancy, acabou o amor, por isso que nós nos separamos. Mas que tipo de amor vocês tinham um pelo outro? Não, a gente se amava, a gente se compreendia, mas chegou uma hora, Nancy, eu olho para ela como irmã, não sinto mais nada. Olha, Nancy, eu olho para esse homem como um irmão, não sinto mais nada. Que bênção você sentir essa criatura como irmã. Que bênção você ter esse companheiro, essa companheira como irmão. Irmão no sentido de que é alguém que eu confio, que eu tenho cumplicidade, que eu possa estar junto, não é? Mas aí o que você está me dizendo é que você não tem mais atração sexual. Ah, sim, é isso mesmo, Nancy. Então, paciência, não é? Se você não consegue resgatar a partir dessa semente, dessa planta que existe de confiança, de amizade, você não consegue resgatar a coisa mais simples que é a atração sexual, aí está faltando alguma coisa a mais que nós precisamos analisar, não é? Mas vamos lá, o casamento na Terra é assim, hoje está desse jeito. Quando de repente, quando a gente não vai, a gente não coloca no casamento os ingredientes necessários de diálogo, de parceria, de cumplicidade, de confiança. Meu Deus, confiança. Eu confio, eu entrego para você a minha joia. Eu entrego para você a minha expectativa de que você vai atender aquilo que eu estou esperando, que é, eu estou confiando isso e aquilo em você. E você também tem, né? Você pode confiar em mim. Então, quando o casamento ele parte para essas questões, não sou nada. Tá aí a imagem, né? Continuando, a gente olha, não é? O apóstolo Paulo continua dando para a gente essas maravilhas, né? E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, quer dizer, às vezes a gente chega na casa espírita, entusiasma-se com aquelas coisas lindas, o Rony estava falando agora há pouco, que maravilha, né? Quando a gente consegue dar alguma coisa para alguém, a gente leva cobertura, a gente leva cesta básica, a gente leva brinquedos, né? Mas ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e quem são os pobres, gente? Às vezes, os pobres estão dentro da nossa casa. Pobre de quê? De amor, de afeto, de uma palavra, de respeito, de confiança. De carinho mesmo, de tato, de beijo, de abraço, de aconchego. Não adianta, eu vivo falando isso. Não adianta fazer lá fora. É aqui dentro de casa, é o nosso grande desafio. Olhar para uma criança assim, corta o nosso coração. Mas e aquele que a gente tem em casa? Nossa, especialmente quando ele é adolescente, né? Algumas pessoas de uma forma até jocosa, aborrecente. Tá bom, mas é seu filho, não é? Vai passar, ele vai amadurecer. A depender do quê? Da sua compreensão, do quanto você vai investir, porque é um investimento grande que a gente faz, não é? E aí a gente já começa a falar um pouco nessa questão do investimento que a gente precisa fazer nos filhos, porque não adianta que a gente distribua todos os nossos bens, tudo aquilo que a gente tem de bens, o quê? O que eu sou, o que eu penso, o que eu falo, os meus conhecimentos, a minha mão de obra. Não adianta distribuir para os pobres. Se eu não tiver amor, não é? Nada disso me aproveitaria. Próxima frase do Paulo, não é? Então, de repente, assim, olhar para isso e a gente prestar atenção, que ainda que eu distribua, né, comidinha, né, ainda que eu distribua tudo, se eu não tiver amor, vamos pensar, não é? Mesmo que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso me aproveitaria. Então, aqui o Paulo estava falando numa fase de vida lá dos cristãos que entregavam os corpos deles nos circos para queimar, para os leões comerem. Mesmo que a gente fizesse isso, hoje não é mais assim. Mas, de repente, né, ainda que a gente se desgaste no trabalho mediúnico,
Eu trabalho na casa espírita, eu vou lá, eu faço faxina, eu cuido, eu faço evento, eu vou lá na casa espírita todos os dias. Mas se eu não tenho amor, nada disso me aproveitaria. E o amor começa onde? Lá dentro de casa. Com papai, com mamãe, com filho. Esse é o nosso grande desafio. Então, às vezes, não adianta nada a gente estar socado dentro da casa espírita, e esse é um alerta para nós, não é? E em casa, as crianças estão precisando que a gente acompanhe a lição. Precisa que a gente vá lá na reunião da escola. Tá com um namoradinho, chorando a meninazinha, né, a mocinha, e a gente vê ela com aquele olhinho meio assim, mas a gente está atrasado para ir para a casa espírita. E ela está precisando de uma conversa. Ela olha assim, papai está indo para a casa espírita. Ela pensa, eu acho que eu vou lá na casa espírita fazer um atendimento fraterno com meu pai, ou com a minha mãe. Vou pegar um número e vou fazer um atendimento fraterno, né? Então, assim, às vezes nada disso aproveita, para a gente pensar claramente, não é? Onde é que começa a caridade maior. E aí o Paulo continua, também dizendo ainda sobre essa questão, né? Nossa, mas parece que ele estava falando de maternidade, paternidade, casamento. Sim, ele está falando de amor, né? E ele começa a dar receita, depois de tudo isso que ele falou que não aproveita, não aproveita, ele começa a falar qual é o tipo de amor que Jesus espera da gente. O amor é paciente, é benigno. Então, quer dizer, não adianta a gente dentro de casa ficar querendo que o marido compreenda muito a gente, às vezes ele não está naquela mesma sintonia, ele não tem essa condição ainda. A esposa, às vezes, não tem. E o filho também ainda não tem. Mas a gente tem paciência. Um dia essa pessoa melhora. Um dia ela consegue me enxergar, que às vezes parece que nem me enxerga, não é? Parece que eu sou transparente, não me enxerga. Mas o amor é paciente, é benigno. Oferece um pouco de água, não é? Uma receitinha simples. Quando você está com um familiar muito perturbado, com um problema grave. Ai, Nancy, eu vou levar água da casa espírita. Pega um copo de água no seu lar, né? Antes de entregar para essa pessoa, ou fazer o suco, ou fazer o café, pense em Deus. Pense em Nossa Senhora e fala assim, Mãe Santíssima, esposa de José, mãe de Jesus, coloca nessa água as energias necessárias para melhorar essa pessoa que eu amo, esse filho, essa filha, esse marido, essa esposa, não é? Coloca, Senhor. Gente, vocês vão me falar depois se vocês fizerem isso. Dá certo, né? Então, o amor é paciente, não é para amanhã, não são 3 vezes que você deu o copo de água, mas vai, né? Na hora que essa pessoa estiver engolindo aquela aguinha que você, né, preparou, remedinho, não é? Aquele café, aquele chá, olha para essa pessoa, pensa, Senhora, Mãe Santíssima, eu confio que a Senhora tem poder para mudar essa pessoa, para que ela se torne melhor, para que a gente viva melhor. Tenta, tá? Então o amor é assim, ele é paciente, ele é benigno. O amor não suspeita mal, não é invejoso, não é ciumento. Olha que imagem tão linda essa, não é? Olha a felicidade estampada na cara desse. Tem umas imagens lindas na internet, não é? Então, assim, de repente, o amor não é invejoso. Não é aquele amor que disputa, que pensa, não, eu preciso ser melhor que essa pessoa, né? Aquele casal que disputa, aquele pai que disputa com o filho, porque ele já está com 40, tralalá, e o filho está garotão. Ai, que coisa mais deprimente. Mas, ó, assim. Então, o filho está viril, está maravilhoso, né? E aí o pai olha com aquele inveja. Nossa, Nancy, isso acontece? Uhum. Ou às vezes a filha está linda, gatíssima, aquele cabelo, aquele corpo, e a mamãe já não está tão assim. Ela olha para a filha com aquele olho comprido, não é? Então, gente, vamos cuidar desse amor para que ele não adoeça. E aqui está a receita: o amor não é invejoso, não é ciumento, porque ciúme e inveja são sentimentos sinônimos, não é? Ciúme é muita inveja, inveja é muito ciúme. Mas o amor não é assim.
O amor de verdade, a mamãe vai olhar para aquela filha e vai pensar, nossa, ela é muito mais bonita do que quando eu tinha a idade dela. Nossa, filha. E o pai vai olhar e vai falar, filho, você é muito mais inteligente, muito mais capaz. Ou a filha, você é muito mais inteligente, filha. Nossa, a gente ama você. Que alegria poder ter transmitido para você, ter feito de você essa pessoa linda que você é. Uhum. Assim é o amor. Né? E continuando, Paulo diz o seguinte: o amor não obra temerária e precipitadamente. Não dá para a gente querer que, de repente, o fruto, né, do nosso amor, de todo investimento que a gente fez de amor, brote no momento que a gente quer. Não. É no tempo. E qual é o tempo, Nancy? Não sei, não sei. Às vezes, né, vai ser o tempo de Deus. O amor não se vangloria, não se ensoberbece. A gente não sai por aí falando para os outros, ai meu Deus do céu, né? De repente essa pessoa é assim porque eu investi. Aquela coisa dos espíritas, né? Às vezes a gente fica achando que a gente é melhor do que o companheiro. Nossa, porque eu vou muito na casa espírita, essa pessoa não reza, não faz uma oração. Nossa, eu sou uma missionária na vida dele. Opa, será? Não é? Às vezes, o que a gente fala tanto, ele faz. Ou às vezes, o que ele fala tanto, ela faz. Quantas vezes ela está lá dentro de casa, cuidando de todo o lar, ou cuidando de muitas coisas para que ele seja o presidente, o dirigente da casa espírita. Quantas vezes nós vimos isso? Mas o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Tá? É assim. Linda essa imagem, né? Não se porta inconvenientemente, não se irrita, não suspeita mal. Se portar inconvenientemente. Vamos parar um pouquinho nisso. Olha que coisa mais grave. Já pensou? Aqueles casais que disputam entre si e quando tem gente perto, um faz questão de falar do defeito do outro. Nossa. Ou às vezes aquele papai e aquela mamãe que quando o filho, né, faz tanta coisa difícil, lógico, porque todos os filhos fazem, né, que nós fizemos para os nossos pais. E aí tem mais gente em casa de uma forma tão inconveniente. Fala, então, esse meu filho agora deu para fazer isso, essa minha filha deu para fazer aquilo, e critica um ao outro, né? Na frente de outras pessoas, super inconveniente. O amor não é assim, né? Não se irrita. Nossa, que difícil isso, não é? Mas vamos pensar, é um tratado, né? É uma receita. Vamos ver se a gente consegue. Não se irrita, não suspeita mal. Não suspeita mal. Não suspeita mal, estou repetindo bastante. Que será que ele fez? Que será que ela fez? Não busca seus próprios interesses. Isso é muito sério também, não é? De repente o amor, ele quando a gente ama de verdade, a gente doa, não é? Não fica fazendo contabilidade, não, porque você lembra? Eu faço muito mais para você. Vai lá pegar um copo de água para mim. Ah, eu tô com preguiça. Puxa, mas eu já fiz isso para você, já fiz aquilo, já fiz aquilo. Puxa vida, mas eu tenho que anotar para ver quem faz mais. Né? Tem que precisar ter uma parceria. Hoje, ainda mais as mulheres trabalhando fora, né, trabalhando tanto, mesmo no lar, trabalhando, e todo mundo trabalha, todo mundo faz muitas coisas, não é? Mas conversa, melhor do que ficar assim, um puxando e outro puxando. A família como um todo, não é? E aí, não se regozija com injustiça, mas se regozija com a verdade. Isso é uma coisa muito séria, especialmente filhos adolescentes ficam tão desesperados porque às vezes se sentem altamente injustiçados. Precisa conversa, precisa diálogo, não é? E não é aquela coisa, aquela brutalidade, aquela situação toda, não. Vamos conversar para ver o que foi acontecer. Por que você está se sentindo injustiçado? Ou às vezes a mãe e o pai de adolescentes, eu estou me sentindo muito injustiçado porque esse filho é egoísta. E às vezes se a gente deixa os nossos filhos, eles se tornam egocêntricos mesmo. Nós nos tornamos egocêntricos, não é? Então, a gente precisa buscar a verdade num diálogo franco, aberto, olho no olho, para poder as coisas serem resolvidas, né? Tudo tolera, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Nossa,
Que lindo isso, não é, gente? Então, assim, o amor de verdade, aquele que a gente busca, um dia a gente vai estar assim. Acho que agora ainda está um pouco difícil, mas um dia a gente vai estar com esse nível de amor. E é o quê? É uma construção, é uma escadinha. A gente vai devagar, né? Vamos lá, até a gente conseguir tudo tolerar, né? O amor jamais acaba. Então, aquela história de que, ai, a gente se separou porque o amor acabou. Olha o Paulo falando aí. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Quer dizer, se alguém chegar e falar, profecia, tem gente que profetiza, né? Aliás, tem gente que faz bruxaria. Então vamos prestar atenção. Vão ser aniquiladas. Você não vai ficar com esse marido mais do que um ano, você não vai aguentar essa esposa, você vai ver só. Esse seu filho vai dar para isso, seu filho vai dar para aquilo, a sua filha, havendo profecias, serão aniquiladas, não é? Porque jamais o amor acaba. Quando de repente a gente vê mães, né, de filhos quimiodependentes, esposas de alcoólicos, nossa, que amor é aquele, gente? Porque a pessoa está vendo lá na frente, um dia essa pessoa vai sair dessa situação. E eu vou investir, eu vou continuar tentando, não é? É mais ou menos um amor divino, porque Deus vê, né? Deus enxerga Nancy e pensa, ó, daqui a 5.000 anos, ela vai estar mais ou menos chegando perto de uma condição de Chico Xavier. Vou pensar. Mas X reencarnações, né? Então, o amor é assim, ele enxerga a gente lá na frente, né? Agora, pois, o Paulo encerra lindamente, né? Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três virtudes. Nossa, quando a gente tem fé, é uma bênção. Quando a gente tem esperança de que tudo vai melhorar, e vai mesmo, né, gente? Necessariamente. Nós fomos criados para a felicidade, para a melhoria, para o bem-estar. Fases difíceis a gente vive, estamos vivendo uma, mas vai melhorar. Esperança. Eu tenho fé. E o amor, né? São três virtudes importantes. Porém, qual é a maior, gente? Qual é a que refaz? Porém, a maior delas é o amor. Então, que possamos ter dentro do nosso coração bastante e suficiente amor, irradiando paz, irradiando luz e amor dentro da nossa casa. Tá bom? Obrigada aí. Beijo. Muita paz. Muito bom, obrigado, Nancy. Foi direta em alguns itens aí. Esse é o efeito do estudo, né? A gente às vezes estuda e acha que tudo é tudo muito simples, tal, e quando a gente vai ver, aprofundar um pouco mais, né? E aí teve alguns itens aí que são assim meio chocantes, né? Porque para o nosso um pouco para o nosso comodismo isso é bom, né? Porque que mexa, né, com a nossa nossa percepção, nosso entendimento sobre as coisas, esse foi o objetivo. E foi assim, alguns itens foi exatamente assim. Mas ok, vamos enfrentar, né? Vamos Vamos lá. encarar. A gente tem o Excelente, roteiro. excelente mesmo. Excelente passeio pela carta de Paulo. A gente fica feliz nessa tarde de ter tido essa reflexão super importante. A gente tem algumas pessoas fazendo algumas perguntas. Pode ir. Vamos lá? Vamos. Vamos. Tá. Ó, recuperando aqui um assunto, né? A pergunta sobre o casal e filhos, né? Como é que o casal, sem ter amor um com o outro, como é que eles amam os filhos? Quem fala, amam sim, gente. O Carlos, não é? Se o casal não tem amor, como vão amar os filhos? Carlos, eu não sei se existe um ser humano sem amor. A gente ama, nem que seja uma pedra, é um reino. Uma pedra, vamos pensar, a gente ama casa, a gente ama o carro, a gente ama matéria bruta. Se não ama matéria bruta, a gente pode amar uma planta, não é? Tem gente que não ama ainda planta, mas ama uma pedra. E se não ama uma pedra e nem uma planta, às vezes ama um animal, um cachorrinho, um gatinho, gosta de um cavalo, né? Tem amor aí, algum nível, algum tipo de animal. Agora, quando a gente evolui um pouquinho mais, a gente já tem amor por gente também, além de amar os outros reinos.
Agora, um casal, quando eles não se amam, um ama o outro, eles podem amar os filhos, frutos desse amor? Podem, né? E às vezes amam sim, com uma forma, um certo egoísmo. O triste é quando disputam. O triste é quando fazem dessas crianças, objeto de disputa. Aí é uma judiação. Nossa. E fazem estragos emocionais graves nas crianças, não é? E aí existe sempre um questionamento. É um amor muito mais egoísta, um amor muito mais possessivo. Mas não que não amem, amam sim, do seu jeito, né? A gente ainda está aqui ensaiando, né? Um misto de paixão e necessidade. Pensa lá, vamos lá? Eu preciso dessa criança. Às vezes até para usar como um objeto para conseguir, né? Uma pensão melhor, não é? Às vezes para eu de repente, né? Eu amo essa criança, né? Para poder manter essa mulher do meu lado, ou presa a mim de alguma forma. Sei lá, existem tantas necessidades e paixões. Mas vamos acreditar que o ser humano é capaz de amar, né? Melhor. É sempre melhor. E complementando talvez a situação oposta, né? Mesmo com amor, a pergunta do Carlos mesmo com amor, ainda tem um certo maus tratos, né? Uns com relação aos outros e os filhos. E que a gente pode perceber o amor, mas também a violência. Sim, sim. São pessoas adoecidas, né? A gente está tentando falar aqui de pessoas um pouco mais saudáveis emocionalmente, mas tem gente maluca. Oh, tá sim de gente maluca. Aí, infelizmente. E aí, esses precisam de tratamento, às vezes até de cadeia, né? É para nós. Às vezes, reclusão. Lei, né? A lei dura, vim, a lei dura, cercear a liberdade. Mas pensando em pessoas mais, um pouco, mais ou menos, saudáveis emocionalmente, o amor ainda mesmo assim é um misto de necessidade e paixão. Na nossa condição atual de amadurecimento ainda espiritual ainda menor. Mas a gente está caminhando para isso, por isso que a gente está aqui nessa tarde discutindo essas questões. Mas é triste quando a gente vê aí na nossa família, mas tem uma legislação boa, viu, gente, que já defende mulher, já defende criança, precisa surgir algumas leis agora defendendo os homens também, porque não, as mulheres não estão fracas, não. Não é? Tá certo. Bom, a gente fica feliz com as perguntas, né, com todo o envolvimento que a gente tem aqui, né, de todo mundo que está aqui assistindo, e a gente aproveita, né, já que esse momento de compartilhar, a gente aproveita para parabenizar o Guilherme e a Juliana pela chegada de mais um filho, né? Ah, que lindo, chegou, parabéns, Deus Excelente, abençoe. Delícia, que fase muito linda que vocês bom. estão vivendo, Deus abençoe muito. É isso aí, muito bom. Muito Todas bom. as, né, cada idade tem a sua beleza, né? A gente vai Uhum. percebendo isso. Então, aproveitar cada uma delas, Vai excelente, ter né? muito soninho do papai e da mamãe, né? Vão ter sono. É isso aí, Uma fase muito bom, difícil, mas assim, muito deliciosa, né? excelente. Muito bom. A gente então queria agradecer pela presença aqui de todos, pela Obrigada. participação, pelo envolvimento, agradecer a Nancy e pedir a Nancy agora, nesse final, então, que faça a prece final para nós, né? Ah, eu A gente, faço. a gente lembra, né, todas as nossas transmissões, que esse é o momento importante da gente, né, buscar, né, se desligar daí do que estiver acontecendo aí em casa, né, para a gente se concentrar nesse momento de prece, porque é, é, não só pela prece em si, mas também porque é quando a gente também se abre para a energia espiritual, que seria o nosso passe, né, lá no Zilda. Então, é Uhum. importante a gente pegar uns minutinhos, é rápido, e se concentrar nisso, o que vamos fazer agora. Então, nós convidamos todos para que possamos fechar os olhinhos, entrar dentro do nosso coração, dentro, dentro do quartinho da nossa alma e dizer: Mãe Santíssima, Senhora de Nazaré, nesse instante sagrado em que estamos sintonizados com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, convidamos a Senhora, convidamos Jesus para entrar no nosso lar. Permite, Senhora, que a tua presença divina e sagrada, adentrando no nosso lar,
encha de luz, de paz, de saúde, cada cantinho da nossa casa. Abraça, Senhora, todas as pessoas do nosso lar. E que nosso Senhor Jesus Cristo possa espalmar as mãos sobre a cabeça de todas as pessoas, dos nossos lares, de todas as pessoas que amamos. Lembrando agora de todos os familiares estendidos nos outros lares, de todos os nossos amigos. E que Jesus possa aconchegar ao coração todos os trabalhadores do Zil da Gama, todos os voluntários, queridos, a diretoria, que possamos sentir o abraço carinhoso de Jesus se derramando em nós, irradiando para toda a humanidade. E assim, então, agradecidos, que possamos fazer uma vibração muito especial para a finalização da obra do Zil da Gama, para que essa casa de luz possa receber daqui a pouco todos os seus filhos, todos aqueles que somos dependentes do trabalho lindo, do trabalho iluminado desta casa, fazendo uma ponte de luz do nosso coração até o Zil da Gama, para que essa obra finalize com muito sucesso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, respirando fundo, recebendo o aconchego de Nossa Senhora, nós vamos agradecendo por mais essa tarde de luz. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhora. Que assim seja. Assim seja. Ó, a gente fica feliz porque às vezes a gente fica fazendo a prece, né? E quer evitar ficar pedindo, né? Porque assim, eu vou pedir de novo, né? Já tenho tanto assim, vou ficar pedindo. Mas então nessa hora aí que você pediu por nós, a gente aceita, né? Né, pessoal? A gente aceita e a gente fica feliz com a lembrança, sem dúvida. Muito bom, muito obrigado. Obrigada, gente. Saudade de todos, aquela casinha deliciosa para a gente ver as carinhas, os olhinhos de vocês, tá bom? Muita Isso paz. aí. Obrigada. Um abraço. Tchau.